Amém? Vamos passar para a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2, inicialmente. Nós vamos trabalhar nesta noite o versículo de número 1 ao 15 do capítulo 1 de Ageu, mas agora eu quero ler com você capítulo 1, verso de número 1 e 2, por favor. Nós estamos ministrando nestes domingos, serão 8 domingos, nós estamos no terceiro, uma série que Deus colocou no meu coração que se chama Recalculando a Rota. Esta série de sermãos, ou de sermões, ela tem hoje o título de Quando Deus Fica Esperando. O título do sermão desta noite é Quando Deus Fica Esperando. Nós temos ministrado há 3 domingos, esse é o terceiro nesta série, e hoje quero falar um pouco com vocês no livro de Ageu, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. Olha os me espere. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Se você ainda não achou, no nosso telão aí está aparecendo. Amém? No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mantenha a tua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tivemos aqui o momento de adoração e louvor, tivemos o momento de ofertar, de entregar nossos dízimos. Muito obrigado. Agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja pronto, Senhor, a te ouvir nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale conosco poderosamente. Que nada, Senhor, te atrapalhe de falar conosco nesta noite, nem eu, nem qualquer pessoa. Que o teu Espírito Santo haja com liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, eu mesmo já fiz isso, em algum momento na sua história como cristão, já deve ter dito assim: quando eu organizar a minha vida, eu vou voltar a orar como antes. Porque geralmente, quando a gente se converte, a maioria das pessoas se converte e tem um fogo aceso em seu coração, que tem uma facilidade de estar orando, buscando a face de Deus. Porém, com o passar do tempo, as pessoas parecem que vão correndo atrás de suas coisas, vão trabalhando, vão fazendo a sua vida, e de repente a pessoa parece que já não ora como antes. E aí, às vezes, ela vai dizer assim: não, quando eu organizar a minha vida, eu vou orar como antes. Ou quando eu organizar o meu trabalho, eu vou servir mais na obra do Senhor. Vou estar mais ativo na obra de Deus. Ou quando eu quitar todas as minhas dívidas, aí eu vou participar mais da igreja, eu vou estar mais nos cultos, porque agora eu não consigo, tenho que trabalhar um pouco mais. Muitas vezes a gente pensa, quando eu tiver mais tempo, aí eu faço o discipulado. Por exemplo, vai ter o batismo no final do ano, a pessoa às vezes pensa em se batizar, mas aí ela fala: mas eu não tenho tempo para fazer o discipulado, então quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer o discipulado. Ou então, simplesmente para poder ler um discipulado que tem, por exemplo, no nosso aplicativo, a pessoa fica pensando: mas eu não tenho tempo, quando eu tiver mais tempo, eu paro para ler, eu paro para aprender. A maioria das pessoas já disse isso, e a maioria das pessoas nunca disse assim: eu não vou servir a Deus. Quem é cristão não costuma dizer: não, eu não quero mais servir a Deus. Não, diz assim: não, quando eu tiver mais tempo, quando eu puder, eu vou fazer mais. Agora não é o momento, mas logo eu vou começar a fazer mais, porque agora eu estou correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E o problema é que o agora não
pode durar muitas vezes anos. A gente, sem perceber, esse agora não, vai passando o tempo e a pessoa não percebe. Aquilo que começa só como um adiamento, muitas vezes vai terminar como um novo estilo de vida. A pessoa começa a postergar tudo, colocar o Senhor em segundo plano. Se der, a gente faz. Muitas vezes a pessoa, sem perceber, continua amando Deus, mas colocando o Senhor em outro lugar, sem ser a prioridade. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo, quando Ageu começa a falar com eles. Se nós olharmos para o livro e nós entendermos o que estava acontecendo, o profeta Ageu, ele está falando ao povo, profetizando ao povo, falando aquilo que Deus queria falar com o povo. Depois dos 70 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, passou ali no cativeiro babilônico. Se você conhece a história, você vai se lembrar que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quem lembra desses? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Não só eles. Primeiro, na primeira leva, foram levados os jovens, os que fossem de linhagem nobre, os mais bonitos, os mais inteligentes, porque foram servir na Babilônia. Na segunda leva, foram levados mais de 10.000 pessoas para ajudar no cultivo, para trabalhar na Babilônia. E numa terceira leva, foram levados outros, e outros foram dispersos, porque o templo do Senhor foi destruído, e tudo que existia no templo do Senhor, no templo em que Salomão havia erguido, com todo o ouro, tudo aquilo que ele havia feito, foi então saqueado. A Bíblia mostra que por causa da desobediência, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída. O templo do Senhor foi queimado. A nação perdeu totalmente a sua identidade. O povo tinha desobedecido o Senhor, estava longe de Deus, e por isso o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse. Entenda uma coisa, os babilônios, eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo do Senhor, saquearam o templo do Senhor. Aquilo que eram os utensílios sagrados da casa de Deus, eles roubaram. E eles começaram a usar aquilo que era da casa de Deus para fazer suas festas pagãs, para fazer suas bebedices e tantas outras coisas. Eles, usando aquilo que era da casa de Deus, eles riam do Senhor. Então, Deus havia, por graça e misericórdia, prometido, através dos profetas, que aquilo seria por um tempo. O cativeiro babilônico duraria por um tempo, 70 anos apenas. E Deus levantaria um rei, chamado Ciro. E esse rei permitiria o retorno dos judeus de volta à sua terra. A Bíblia mostra que isso aconteceu. Quando os primeiros grupos de judeus começaram a voltar para a sua terra, eles estavam todos, aqueles que voltaram, entusiasmados, porque haviam recebido a liberdade, podiam voltar para a sua terra, podiam voltar para o seu país, podiam voltar a cultivar, podiam voltar a adorar o Senhor como antes. E agora eles, quando voltaram, eles começaram logo a reconstrução do altar do Senhor. Rapidamente eles começaram logo a lançar os fundamentos do novo templo de adoração ao Senhor. Só que não era tão fácil. Começaram a surgir muitas dificuldades. E nesse momento que começaram a surgir as dificuldades, é porque povos vizinhos começaram a se levantar para se opor, houveram então ameaças, pressões políticas, o desânimo então começou a se abater sobre o povo. Então o povo parou a obra da casa do Senhor, o templo do Senhor, parou de ser construído. E aquilo que era para ser uma pausa de alguns meses, demorou 16 anos, aproximadamente, a paralisação. Durante 16 anos, eles não colocaram as mãos mais em construir o templo do Senhor, em reconstruir o templo do Senhor. Mas durante esse tempo em que eles estavam paralisados, o povo não ficou parado. Sabe o que eles fizeram? Construíram suas casas, plantaram suas lavouras, organizaram seus negócios, reconstruíram sua própria vida. Mas a casa de Deus permaneceu em ruínas, destruída. Então Deus levantou Ageu. Ageu foi levantado por Deus não para condenar o povo, mas para despertar o povo
porque o povo havia se esquecido que a casa de Deus deveria ser a prioridade. Hoje, nós não estamos aqui para construir uma casa para o Senhor, um templo, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Porém, o templo do Espírito Santo que somos nós, precisa estar sempre com tudo em dia, buscando a face de Deus para que esteja cheio, buscando o Senhor em oração para que cada dia nós nos derramamos diante do Senhor. Então eu e você hoje somos o templo do Espírito. Quando eu estudava esse texto, eu pensei imediatamente na realidade da gente aqui. Muitas vezes nós estamos vivendo uma realidade muito parecida com aquele povo. Quantas famílias que chegaram à nossa cidade aqui, Itajaí, eu mesmo, minha família, e graças a Deus chegaram com uma esperança. E graças a Deus por isso, porque o Senhor foi abençoando. À medida que nós começamos a focar naquilo que o Senhor colocou ao nosso coração, e muitas vezes nós acabamos até mesmo pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajudasse para que nós pudéssemos conquistar algo, e é normal você querer conquistar, o Senhor foi lá e nos abençoou. Mas muitas pessoas deixaram de investir naquilo que era eterno e passaram a fazer exatamente como o povo de Israel fez. Abandonaram as coisas do Senhor. Abandonaram o Senhor. Disseram, não, ainda não é tempo de buscar a Deus. Nessa noite eu quero conversar com você e quero falar sobre isso. O tempo em que Ageu conversava com o povo e Deus usando a vida daquele profeta para falar com eles, que eles precisavam cuidar daquilo que era de Deus, porque eles haviam se esquecido. É sobre isso que noite Deus está esperando que nós venhamos nos levantar e voltar a nos preocupar com as coisas que são do alto, com as coisas que são do reino, com as coisas que são de Deus. Porque o maior perigo não é dizer não a Deus, é dizer ainda não chegou o tempo. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2, por favor. Diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha só o que eles falavam. Eles haviam sido libertos, deveriam ter logo começado a reconstrução do templo, mas o que eles disseram? Ainda não chegou o tempo de começar a reconstruir a casa do Senhor. Observe que eles não disseram assim, nós não vamos reconstruir. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram, ainda não é o tempo. Existe uma pequena diferença, mas essa diferença muda tudo. Porque Satanás nem sempre vai tentar convencer alguém de abandonar Deus de uma vez. Muitas vezes, basta ele convencer de que a pessoa adie a obediência ao Senhor. Muitas vezes o diabo vai dizer assim, olha, não é que você não quer ir à igreja, é que você não tem tempo. Quando você tiver mais tempo, você vai à igreja. Não é que você não tem tempo, você não quer orar mais. Você até quer, mas é que você não tem tempo, então nem começa, porque senão você vai desistir logo. Olha, não é que você não queira ler a Bíblia, é que você é um cara a tua agenda é muito cheia, você é um cara que corre muito. Então, olha, quando você tiver mais tempo, você faz. Não é que você não coloca Deus em primeiro, é que você ainda está tentando vencer na vida. Então, Satanás muitas vezes vai tentando nos convencer de que nós não temos tempo para o Senhor. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso para depois começar a pensar nas coisas que é do Senhor. É um perigo o adiamento, irmãos. É um perigo que muitas pessoas correm, ficar adiando as coisas do Senhor. É um perigo adiar, por exemplo, o devocional. Aquele devocional que você deveria fazer diariamente. Todos os dias, sentar ali, orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, ler um versículo ali, orar ao Senhor e agradecer a Deus pelo dia. O seu devocional é um perigo, porque às vezes a pessoa diz assim, não, depois eu faço.
fica para depois. O discipulado, como eu falei, não, fica para depois. Sempre vai ter um novo dia para ter um batismo, sempre vai ter um novo batismo, todo ano vai ter pelo menos 2 vezes por ano. Depois eu faço. A pessoa muitas vezes precisa de uma visita. Eu e a pastora Kênia, minha esposa, nós fazemos várias visitas e às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu queria uma visita, mas olha, quando eu tiver tempo, se eu não tiver tempo, fica para depois, mas assim, 1 hora eu vou ter tempo. Qualquer dia o senhor vai lá para orar lá em casa, lá para a gente conversar um pouco, para o senhor me dar uns conselhos, mas quando eu tiver mais tempo, vai adiando as coisas de Deus. E muitas vezes começa a passar por muitas lutas. O evangelismo, então, a pessoa às vezes pensa assim: não, quando eu tiver mais tempo, eu vou nesse negócio de evangelismo aí. Vou falar de Jesus aí para o pessoal, porque agora está muito corrido a minha vida. A comunhão, esse tempo de comunhão, de adoração, de louvor, de momento, às vezes, em que a gente se junta só para conversar um pouco com os irmãos da igreja. Tem gente que acha que isso é desnecessário. Não, eu preciso acabar o culto e ir embora correndo para casa. Não, meu irmão, você precisa ter comunhão com a igreja do Senhor. Um dia nós vamos morar no céu, e eu quero crer em nome de Jesus que você vai morar lá, e eu vou lá também, e eu vou te ver a eternidade. Então a gente precisa viver em comunhão agora. A Bíblia diz que é bom e suave quando os irmãos convivem em união. Então eu preciso ter comunhão. Não, a comunhão fica para depois, quando eu tiver mais tempo, porque agora eu tenho que ir embora, eu tenho que correr. Eu não consigo parar 10 minutos para tomar um café com ninguém. Eu não consigo receber uma visita na minha casa. Eu não consigo visitar ninguém. Eu não consigo ter amigos, porque eu trabalho muito. Que isso, irmão? Fica para depois. Serviço na obra do Senhor, trabalhar para o reino de Deus, não, fica para depois. E esse depois, quando chega? Nunca. Muitas vezes não vai chegar nunca. Quantas pessoas que amam sinceramente a Jesus, mas vivem esperando o momento ideal para priorizar as coisas do reino. Não, vai ter um momento que eu vou priorizar o Senhor. Agora está meio difícil. O problema é que esse momento ideal quase nunca existe. Quase nunca existe, irmão. Sabe por quê? Porque na vida, a gente sempre vai ter conta para pagar. Quem aqui tem mais de 60 anos? Olha, está todo mundo novinho nessa igreja. A senhora paga a conta ainda? Depois dos 60, paga a conta ainda? Meu Deus, né? Então não tem jeito, irmão. Você pensou que quando eu tiver uns 60 eu não vou mais pagar a conta e aí eu vou me dedicar na obra do Senhor? Não existe. Se você pensa que vai chegar um tempo que você vai falar assim: olha, agora eu não preciso mais me preocupar em pagar a conta, só vou me preocupar em adorar a Deus. Não existe, sabe? Nessa terra não. No dia que você olhar assim e ver que você não precisa mais pagar a conta, eu tenho certeza que você já está na glória com Cristo Jesus. Aleluia. Aí você vai chegar para Jesus e vai falar: Jesus, aqui precisa pagar imposto? Ele vai falar: não, filho, eu paguei o preço na cruz do Calvário. Você está aqui porque eu dei minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Então não espera quando você não tiver mais conta para pagar para você buscar mais o Senhor. Na vida sempre vai ter pressão, irmão. Sempre vai ser pressionado. Não, porque tem que trabalhar, tem que correr atrás. Vai ali fora. Vai ali fora. Você tem que correr atrás, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que correr atrás dos seus objetivos, você tem que... todo mundo pressiona. Não, quando acabar essa pressão de eu correr atrás das coisas, aí eu vou buscar mais a Deus. Não é assim, irmão. Você sempre vai ter responsabilidade. Pelo menos o responsável sabe que tem responsabilidade, não é verdade? Porque tem os irresponsáveis que não sabem que tem responsabilidade. Mas a verdade é que a gente diz: não, porque eu tenho um monte de responsabilidade, tem que pagar a conta, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então a gente vai falando: não, eu amo o Senhor e Deus sabe, mas agora está corrido pra caramba. Quem espera uma agenda vazia para servir a Deus, provavelmente nunca vai servir. Deus nunca chamou os desocupados. Davi, quando foi chamado, estava fazendo o quê? Tomando conta das ovelhas do seu pai. Onde que está o filho mais novo? Ele está tomando conta das ovelhas. Então, chama ele lá. Deus manda chamar o menino que estava trabalhando. O próprio Eliseu, a Bíblia diz que o Senhor chama Elias e diz: olha, vai lá e unge Eliseu. Eliseu estava fazendo o quê?
arando com as juntas de boi. E ele era o dono das juntas de boi, ele era o dono de tudo que tinha. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Quando Elias passa com a capa em cima dele, ele fala assim, deixa eu só me despedir dos meus pais. E a Bíblia diz que ele pega depois a junta de boi ali, queima tudo, faz um churrasco de despedida e vai embora. Estava trabalhando. Deus não chama pessoas que não têm o que fazer. Os discípulos, o apóstolo Pedro, quando foi chamado pelo Senhor, estava fazendo o quê? Terminando de lavar suas redes, porque tinha voltado de uma pesca que não tinha dado em nada. E a Bíblia diz que o Senhor manda ele pescar de novo, e Deus lhe faz ter uma pesca maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que quando ele voltou, ele vendo 2 barcos cheios, quase afundando, ele disse assim, rapaz, agora ganhei na loteria. Esse homem aí é maravilhoso, vou ficar agora rico e vou continuar pescando, porque agora tem motivo para continuar pescando. A Bíblia diz que não. Sabe o que ele fez? Se lançou aos pés de Jesus e disse, fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus olhou para ele e disse, eu, a partir de hoje, te faço pescador de homens, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele abandona tudo e faz o quê? Vai seguir a Jesus. Então não pensa que você precisa não ter mais o que fazer para você servir o Senhor de verdade, para você se entregar na presença de Deus. Porque toda vez que você diz, agora não, ainda não, vai chegar o tempo, um dia, qualquer dia, deixa para depois, você está fazendo o quê? Procrastinando. Como que a gente vence a armadilha da procrastinação, então? O ideal, meu irmão, é que você entenda que a hora certa para começar a servir a Deus de verdade é agora, é hoje, é nesse instante. Porque se você sempre disser assim, não, tal dia, segunda-feira, terça-feira, qualquer dia eu começo, vai ser que nem aquele regime que você disse, sabe? Segunda, sempre vai ter uma nova segunda. Não, porque 2026 eu vou fazer um regime, né? A gente diz assim, né? E a gente só ganha peso. Não, porque 2027 está aí, vai chegar, eu vou começar a me dedicar na presença do Senhor. Irmão, vai chegar 2027 e você vai ficar do mesmo jeito. Então começa hoje a se dedicar nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque se você for esperar que vai ter um dia ideal para começar a buscar a Deus de verdade, é ilusão. Deus, ele não nos chama para quando a vida estiver mais calma. Ele nos chama no meio da tempestade mesmo. É no meio daquilo que você está dizendo assim, poxa, está tão difícil. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro de pastor a pastor, e ele fala assim, que o pastor, ele entende que é Deus que o está chamando para o ministério, quando todas as portas estão abertas, mas ele só enxerga a porta do ministério. Não é quando todas estão fechadas e ele acha que a porta do ministério é a porta que ele precisa ir para poder se dar bem na vida. Porque tem gente que pensa que às vezes é assim, não, quando Deus fechar todas as portas, aí eu vou entender que Deus está me chamando para servir a Ele. Não é isso não, irmão. As portas estão abertas. E Deus está te chamando nessa noite em nome de Jesus. Que você possa ouvir a voz de Deus. Talvez você diga assim, mas eu não consigo orar tanto. Eu não consigo orar 1 hora. Irmão, se você não consegue orar 1 hora, começa a orar 5 minutos todo dia. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque oração vai se tornando um hábito. Daqui a pouco você já orou 10. Daqui a pouco você já orou 15, e de repente você está orando 1 hora, muito mais. Sabe por quê? Porque é assim, a gente vai treinando e vai virando um hábito. É que nem exercício físico. Geralmente a gente nunca correu na vida, nunca fez um Cooper na vida. E aí quando a gente chega lá, quer começar a fazer uma corridinha, já fala assim, não, vou correr logo 5 quilômetros. Teu coração fala, peraí moço, o senhor está doido? Nunca nem correu 2 minutos, agora quer correr 5 quilômetros. E aí você começa a passar mal, você logo desiste. Não, desiste. Tá doido não, esse negócio de correr é muito cansativo, muito difícil. Não dá não para mim, não consigo ser fitness. Já para logo na barraquinha de cachorro quente, já come um cachorro quente, toma um refrigerante e vai embora para casa, todo satisfeito. Não é assim? Mas a gente quando ora, tem que ser diferente.
Eu orei 5 minutos, amanhã eu vou orar mais 5, em nome de Jesus. E daqui a pouco você pensa que não, virou um hábito. Agora também, se você de repente não conseguiu orar naquele dia, poxa, eu não consegui orar mais, parei, vou desistir, eu não consigo manter o hábito de orar, eu não consigo ter uma vida de oração. É isso que Satanás quer. Não pare, porque você furou um dia, porque você não conseguiu orar naquele dia. Não pare, não desista não, porque você precisa disso. Eu e você precisamos disso. Não espere você ter vontade para obedecer o Senhor, porque a obediência gera vontade, e não é o contrário. Tem muita gente que fica falando, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Irmão, me diga, dificilmente, é difícil, talvez aqui, se eu pedir para levantar a mão, vai ter poucas pessoas, mas são pouquíssimas pessoas que amam ler. Pouquíssimas pessoas. Brasileiro, na maioria, gosta de ler muito pouco. A maioria gosta de ler, geralmente, quando tem muitas imagens no livro. Então, a gente precisa começar a entender que a leitura da palavra de Deus não é simplesmente para você ter informação, mas é para que a sua vida seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas dizem, porque a minha fé está tão fraca, porque talvez não lê a palavra do Senhor. Porque talvez não tenha intimidade com as coisas de Deus. Deus, Ele te chama nessa noite para se levantar em nome de Jesus e obedecer à voz de Deus. Porque talvez você esteja desobedecendo o Senhor há muito tempo. E a obediência que é adiada, no fundo, é uma desobediência disfarçada, irmão. Não, mas olha, eu estou querendo obedecer à voz de Deus, mas é que está tão difícil. Então ali, disfarçadamente, você vai desobedecendo. Quando o reino de Deus fica em segundo lugar, nada fica verdadeiramente no lugar, sabia disso? Olha lá o que diz Ageu, capítulo 1, versos 5 ao 11, por favor. Diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha aqui o Senhor estava falando com eles. Por causa do que vocês têm feito, nada está dando certo. Vocês perceberam? O Senhor falando com o povo. Olha, vocês estão vivendo o que vocês querem, mas vocês nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque eu mesmo não estou deixando isso acontecer. Eu mesmo soprei. Tudo que vocês estão vivendo, vocês não estão percebendo. O Senhor Jesus, ele disse, o Senhor Deus, ele disse: vejam aonde os seus caminhos os levaram. A frase que o Senhor está falando é uma frase que no hebraico a ideia é colocar o coração sobre os seus próprios caminhos, para refletir seriamente sobre a direção da vida. Ou seja, olha, vocês estão percebendo que vocês colocaram o coração nessas coisas aí de vocês? E abandonaram as minhas coisas? Abandonaram a minha casa? Então, reflitam sobre o que vocês estão fazendo. O Senhor dizendo para o povo. Deus não começou logo cobrando eles, está conversando com eles. Parem, olhem para a estrada que vocês estão caminhando. Vocês gostam do lugar para onde vocês estão indo? Gostam do caminho que vocês estão levando? Será que esse é o melhor caminho para a vida de vocês? O Senhor conversando com eles.
Depois Deus vai descrever as situações que estavam acontecendo. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas continuam com sede. Ganham salário, mas parece que o dinheiro desaparece. Se não fosse tão atual, né? Parece que é de hoje, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? A gente precisa entender que Deus ele está falando conosco também. Ah, mas Deus estava falando só com eles. Não, às vezes a gente está passando por isso. Quantas pessoas estão passando por isso? Muitas vezes tem um emprego bom, tem uma casa boa, mas nunca está satisfeito, porque parece que nada dá certo do que tem feito. Sempre falta alguma coisa. O salário desaparece. Quantas pessoas dizem assim, ah não, porque o meu salário desapareceu, não sei com que eu gastei. É só você fazer uma planilhazinha, começar a anotar, que aí você vai saber para onde que foi. Ah não, porque uma vez eu ouvi dizer que tem um cortador, migrador, destruidor, devorador. Ah irmão, isso aí é lá no Antigo Testamento, estava falando sobre os gafanhotos. Não, mas e Satanás? Ele não pode tocar nas minhas finanças? Pode tocar nas suas finanças. Quando você deixar, geralmente você gasta antes. A maioria de nós gasta antes. Satanás nem consegue pôr a mão. É verdade. Não, porque o meu cartão de crédito só pode ter sido o diabo. Irmão, quando o diabo pegar teu cartão, quebra ele, cancela. Porque, né? A gente gosta de pôr a culpa em Satanás. Uma vez o irmão falou que viu Satanás chorando na rua, perguntou, o que foi, Satanás? Ele falou, esses crentes botam a culpa em mim em tudo. É piada, irmão. É difícil, irmão. Porque às vezes a gente gasta demais e depois diz, não, porque eu não sei, o meu dinheiro vai embora. Mas sabe por quê? Porque você não prioriza as coisas do Senhor. Quando você começar a priorizar as coisas do Senhor, Deus começa a te dar sabedoria para você administrar o que você ganha. E se você tiver sabedoria para administrar o que você ganha, irmão, você pode ganhar R$2.000. Deus vai fazer você ser tão abençoado com aqueles 2.000 que não vai faltar nada. Agora também, se você não prioriza o Senhor, você pode ganhar 50.000 e vai ficar endividado. Porque não prioriza o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado, porque tem gente que acha assim, ah não, então Deus está pesando a mão porque o povo estava em pecado e aí todo pecado vai fazer a gente ter problema financeiro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pessoas fiéis ao Senhor também enfrentavam dificuldades financeiras. A gente não está dizendo aqui que todos os problemas financeiros do crente é porque ele... então o meu problema financeiro é porque eu não estou priorizando o Senhor. Não, às vezes a gente cava. Às vezes a gente entra em situações. Então entenda isso. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus e querem colocar a culpa no espiritual e muitas vezes ela mesma cavou o próprio buraco, ela mesma foi atrás dos seus problemas. Então não adianta a gente falar, não porque Satanás, não porque Deus está pesando a mão só, não irmão, começa a priorizar o Senhor e diga, Deus, eu preciso aprender a administrar aquilo que o Senhor coloca na minha mão, porque se o Senhor coloca pouco e eu não sei o que fazer, imagina quando o Senhor quiser pôr muito, talvez Deus nem coloque muito, porque se o pouco tu não sabe, essa é a verdade. Às vezes a gente olha para a palavra do Senhor e acha assim, então, se eu fizer, só der o dízimo e a oferta, pronto, agora, não, irmão, dê o dízimo, dê oferta, mas aprenda a administrar aquilo que Deus põe nas tuas mãos. Porque aqui, no livro de Ageu, o povo tinha invertido a prioridade. Eles estavam tentando construir a sua vida e deixavam Deus em segundo lugar, em segundo plano. Não, primeiro a gente precisa correr atrás das nossas coisas. Vamos fazer a nossa lavoura, vamos fazer as nossas casas, vamos fazer tudo nosso. E uma vida construída nessa ordem não produz a plenitude de Deus na nossa casa. Quando Deus não está colocado em primeiro, não vai ter plenitude de Deus naquilo que a gente faz. Não adianta você achar, hoje estão assim, sempre dizendo, não, minha agenda está muito cheia. Talvez esteja, mas cheia de quê? Cheia de compromisso ou cheia de propósito? Porque existe diferença. Qual o propósito dessa agenda tão cheia? Será que vale a pena essa correria tão louca? Vale a pena essa busca desenfreada por coisas? Vale a pena essa busca por, eu preciso daquilo, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso, e Deus sendo colocado em último plano? As pessoas não percebem que com o passar do tempo vão colocando o Senhor em segundo plano. Olha só o violão. Minha esposa toca violão aqui
às vezes quebra a corda do violão. E quando quebra a corda do violão, você percebe que o violão ele tem aquelas 6 cordas porque tem a necessidade das 6. Então, se de repente uma delas desafina ou então uma delas quebra, o instrumento ele faz o que? Ele perde a harmonia. O instrumento inteiro perde a harmonia. A vida da gente também funciona dessa mesma forma. Você tem tua família, tem tuas finanças, tem teu trabalho, teu ministério, tem o teu descanso, tudo é importante. Mas quando Deus deixa de ser a nota principal, toda a música perde a harmonia, irmão. Tudo perde. Não porque eu preciso disso aqui. Se Deus não tiver em primeiro, irmão, sabe como a gente faz? Senhor, em nome de Jesus, me dá, Pai, sabedoria para lidar com essa situação. Não dá para a gente acreditar que nós vamos conseguir fazer as coisas sozinhos. Você tem que acordar dedicando a Deus o teu dia. Senhor, obrigado por este dia. Vai à minha frente, abençoa o meu trabalho. Você já entra na tua empresa pedindo ao Senhor, Deus, abençoa esse local de trabalho. Eu não sei nem se o meu chefe crê no Senhor, mas eu sei que eu creio. E o lugar onde eu ponho a planta dos meus pés vai ser abençoado. Aleluia. Já vai dedicando ao Senhor. Pegou teu salário na mão, obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Hoje em dia ninguém pega salário na mão. Caiu na conta, dê glória ao Senhor em nome de Jesus. Louve a Deus por isso. Engrandeça o Senhor por isso. Seja grato ao Senhor. Vou entregar meu dízimo, vou entregar minha oferta, vou fazer o meu melhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele quem tem me abençoado. Ah, na tua igreja tu dá dízimo. Quem geralmente não vai na igreja que gosta de falar, na tua igreja tu dá dízimo pro pastor, rapaz, pastor não sabe nem a conta, não conhece nada, não sabe de nada, não sabe nem quem dá dízimo e quem não dá, e glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nada é meu, tudo é do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa entender que tudo a gente coloca nas mãos do Senhor. Ah, eu vou fazer uma viagem com a minha família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tu sabe que a gente precisa fazer essa viagem. Que o Senhor abençoe, que dê tudo certo. Que o Senhor vá na minha frente dando livramento. Que o Senhor abençoe, que o ônibus vá bem, Senhor. Que o motorista seja uma bênção. E por aí vai. Tudo colocando Deus em primeiro lugar. Tudo. A minha mãe, quando ela vai... Minha mãe, ela gosta de... Ela tem 69, eu acho que ela já está, minha mãe. E aí ela gosta de meter a mão e fazer tudo. Ela já fez até a casa dela lá, ela fez o azulejo na casa dela. E ficou bom, bicho. Melhor do que alguns pedreiros por aí. Ela pega, mete a cara. Sabe como ela faz? Ela pega ali e ela fica orando. Jesus, me dá sabedoria, Senhor, para eu poder fazer isso aqui, Jesus. Jesus, que não caia, que fique bom, Senhor. E ela começa a fazer. E ela vai fazendo ali e fica bom. Tô mentindo, filha? Ela fica ali orando enquanto ela está fazendo. Ela está tentando arrumar alguma coisa, ela fica ali, Jesus, me dá sabedoria, Senhor. Como é que eu faço isso, Jesus? E fica ali orando, colocando Deus em primeiro. Quantas vezes a gente bate no peito e diz, não, mas eu sou formado na área. Irmão, coloca Deus na frente no negócio, em nome de Jesus. Sentou no teu carro, Senhor, guarda a minha vida, me livra de todo mal, me cobre com o teu sangue, me livra do acidente, Pai. Coloca Deus na frente, coloca o Senhor em primeiro, em nome de Jesus. Porque tem muita gente que vai esquecendo do Senhor, vai colocando Deus em último. Não, chegou em casa do teu trabalho, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me trouxe em segurança. Tem uma vida de gratidão ao Senhor, tem uma vida colocando Deus em primeiro, priorizando o Senhor. Senta na tua casa, lê a palavra de Deus. Ah, mas é que eu não consigo ler mais do que um capítulo por dia. Então leia um capítulo por dia, mas se encha da palavra do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Porque senão daqui a pouco você está longe do Senhor e nem percebeu. Satanás dizendo para você, não, você não tem tempo, você não é assim, não dá para ti. E vai colocando você mais longe cada dia do Senhor. Não deixe isso acontecer em nome de Jesus. Não, porque, eu não consigo ir na quinta-feira porque eu trabalho muito, porque na sexta tem que trabalhar. Irmão, sempre você vai ter que trabalhar, querido. Priorize o Senhor em nome de Jesus. Porque eu não consigo ir todo domingo, porque não sei o quê. Irmão, não é só vir à igreja, não é só vir à igreja. É ter uma vida de alguém que se derrama aos pés do Senhor. Porque vir à igreja faz parte da vida daqueles que priorizam o reino de Deus. Aleluia! O avivamento só começou quando eles começaram a obedecer à voz do Senhor. Olha só o que diz Ageu, capítulo de número 1.
verso de número 12, por favor. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor ao povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Essa parte aqui é a parte mais linda de todas aqui no livro, sabia? Porque o povo ouviu a voz de Deus e temeu ao Senhor. Temer ao Senhor, eu já ensinei aqui na quinta com o Espírito Santo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é saber que Deus é um Pai tão maravilhoso que eu, como filho, não quero desagradar o meu Pai. Faço de tudo para não desagradar Ele. Eu tenho uma reverência tão grande pelo Senhor que não quero entristecer o coração do meu Deus. O temor de Deus se abateu sobre o povo e eles fizeram o quê? Obedeceram, aleluia. Imediatamente, quando eles começaram a obedecer, o Senhor falou o quê? Eu estou com vocês, aleluia. A obediência faz com que o Senhor esteja conosco. Eu e você precisamos aprender a obedecer à voz de Deus. Tem uma ordem. Primeiro veio a resposta do povo, depois veio a manifestação de Deus. Isso não significa que a gente consegue comprar a presença de Deus com as nossas ações, com as nossas obras. Não, porque para poder Deus estar comigo eu tenho que fazer alguma coisa. Não é isso. Significa que um coração obediente, ele se coloca na posição de experimentar aquilo que Deus sempre desejou conceder. Quando você aprende a obedecer, você vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, para a tua vida, irmão. O desejo de Deus sempre vai ser abençoar você. O desejo de Deus sempre será abençoar o teu casamento. O desejo de Deus sempre será abençoar os teus filhos. O desejo de Deus sempre será abençoar as suas finanças. O desejo de Deus sempre será abençoar a tua casa. O desejo de Deus sempre será curar a sua enfermidade. O desejo de Deus sempre será estar com você na onde você estiver. Porém, talvez eu e você desobedecemos o Senhor em algum momento e fomos nos afastando de Deus. Mas quando nós obedecemos a voz dele, ele diz: eu estou com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer abençoar, mas a gente precisa aprender a obedecer. Precisa estar na presença dele, ouvindo sua voz. Aleluia. Quando o povo ouviu o profeta falando, eles ouviram e disseram: verdadeiramente nós estamos errados. Nós dissemos para o Senhor: agora não é o tempo de reconstruir sua casa. Quantas vezes nós dissemos isso para Deus? Nossa vida é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que a Babilônia roubou os utensílios da casa de Deus, do templo do Senhor, e foi fazer ali um monte de festa, um monte de coisa errada, desagradando o Senhor. Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós usamos o templo do Espírito Santo para desagradar o Senhor? Quantas vezes nós usamos o templo que é do Espírito para fazer tantas outras coisas que não é da vontade do Senhor? Desobedecendo o Senhor. Deus está falando: vai para minha casa, vai buscar a minha presença, olha, ora mais, olha, lê mais a palavra, olha, busca mais, olha, você precisa ter um encontro comigo. E a gente está desobedecendo o Senhor. Não, quando tiver tempo, eu reconstruo. Quando eu tiver tempo, o templo do Espírito Santo vai ser preenchido com o Espírito Santo, porque agora estou preenchendo com muitas outras coisas. Está cheio demais o templo que era para ser do Espírito. Cuidado com isso. O texto vai dizer que Deus despertou
o espírito de Zorobabel e de Josué e de todo o povo. O avivamento começou antes da construção. Começou no coração. Quando a gente entende que estamos errados, deixando de priorizar a Deus, nós estamos errados. Então Deus começa a trazer avivamento no nosso coração. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus está falando e a gente entende, cai na real e diz: meu Deus, eu preciso mudar. Eu não posso mais continuar dessa forma. Eu não posso mais ser o mesmo. Eu quero, Senhor Deus, ser alguém diferente. Eu quero buscar a Tua face cada vez mais. É aí que começou o avivamento. Então não espera para amanhã, começa hoje a se dedicar na presença de Deus. Se derramar na presença do Senhor. Porque talvez alguns vão dizer para mim assim: pastor, mas eu tinha uma fé tão maravilhosa, eu buscava tanto, mas com o passar do tempo eu perdi o entusiasmo. Ageu vai mostrar que Deus ainda desperta o coração. Deus está te despertando nessa noite. Talvez alguém diga assim: eu me afastei da missão que Deus tinha me dado. Eu estava ali buscando, fazendo a obra de Deus, mas de repente eu fui me afastando, eu nem percebi. Então, Deus continua te chamando nessa noite. Talvez alguém diga assim: já não sinto aquela mesma alegria que era no início. Então, Deus, o mesmo Deus que despertou aquele povo, está te despertando hoje. Pare de ficar tranquilo quanto à letargia espiritual. Pessoa que letárgico, eu não tenho mais aquela mesma fé, eu vou de vez em quando, eu oro de vez em quando. Não, meu irmão. Ouça a voz de Deus, obedeça e você vai viver na presença de Cristo sempre. Não fique ouvindo o seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Ouça a voz de Deus que diz para mim e para você: busque mais, ore mais, se derrame mais. A vida de adoração não é simplesmente você vir à igreja e passar 2 horas em um culto, não. Uma vida de adoração é acordar e ir dormir adorando o Senhor em nome de Jesus. E se você tiver muita fé, você ainda sonha que está adorando a Deus ainda. Não tem gente que faz isso? Eu moro com uma, durmo do lado de uma. Às vezes eu penso que não, ela está cantando lá louvor durante a noite lá dormindo. Eu olho assim, eu falo: eita, a mulher está louvando. Porque está tão acostumado. Pastor, todo mundo tem que ser assim. Não, eu estou brincando. Mas a verdade é que quanto mais você busca a Deus, o Senhor faz parte do teu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já acorda dedicando o teu dia ao Senhor, Ele faz parte. Você não fica pensando: não, como é que vai ser o meu dia? Não, você já sabe que o teu dia vai ser abençoado, porque você se derramou na presença de Deus. Você já sabe que o teu dia vai ser uma vitória, porque Deus está com você, porque você já chegou, já acordou dedicando o teu dia ao Senhor. No início da mensagem eu fiz uma pergunta: quantos já disseram quando der? Um dia eu vou. Ageu, ele mostra que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas dispostas a parar de adiar. Deus está esperando. Mas tem um monte de gente que fica adiando buscar. Mas talvez alguns tenham deixado Jesus esperando muito tempo. E hoje, o Senhor Deus, Ele está nos chamando. Porque as pessoas dizem: não, quando eu tiver mais tempo, esse tempo nunca chega. Esperando uma decisão, com uma decisão que nunca vai ser tomada. Sempre vai ter uma nova segunda-feira. Segunda-feira eu busco, segunda-feira eu oro, segunda-feira, sempre vai ter uma nova segunda-feira. Esperança. A esperança do Senhor, ela não morre. Mas eu espero que você, em nome de Jesus, se levante nessa noite. Porque o Senhor sabe o tempo que você vai levar para buscá-lo. E que seja hoje o tempo de você se entregar de verdade na presença do Senhor. Que seja hoje o tempo da gente se derramar de verdade na presença de Deus e dizer: Jesus, eu quero, Senhor, ter uma vida, Pai, na Tua presença de adoração. Eu quero de verdade, Pai, ter uma vida que dedica o tempo ao Senhor e às coisas do Senhor. Não somente, Senhor, aquilo que é meu. Porque Deus, Ele conhece o teu coração. Volte a colocar o reino em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão ser colocadas no lugar também. Pergunte a si mesmo: o que Deus está esperando de mim há muito tempo? Talvez seja voltar ao altar de adoração ou de oração.
Talvez seja se reconciliar com o Senhor. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja retomar o ministério. Talvez seja, de repente, você abrir uma casa de oração na sua casa. Quando eu tiver tempo eu abro lá em casa, lá, porque agora eu não tenho tempo. Talvez seja liderar uma casa de oração. Às vezes Deus já falou para você ser um líder e você está fugindo disso. Ou talvez seja simplesmente você dizer: Senhor, eu vou parar de adiar. Eu vou buscar a tua face. Eu vou me derramar na tua presença. Eu vou parar de dizer: agora não é o tempo. E eu vou realmente, Senhor, colocar minha vida aos teus pés. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.